Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 118, cujo título É para isto. É para isto. Isto o quê? Vamos ver. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, nos diz Pedro, o apóstolo Pedro, não é? Não retribuindo o mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, ou seja, retribuirmos o mal com o bem, não é? Para isto fostes chamados. Emmanuel comenta as palavras de Pedro da seguinte forma, eu vou repetir as palavras de Pedro. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado. Bem dizendo não quer dizer, ai que bom, eu estou sofrendo uma injúria. Não. Bem dizendo é respondendo com o bem. Ai, como é que eu posso responder? Primeiro, né, com relação à injúria, a verdade ela vai surgir. É claro, determinadas injúrias nós temos que abrir, isso não quer dizer que não abramos um processo, é um processo legal, né, uma questão legal. Se houver um prejuízo ao bom nome da pessoa, então aí já é uma ofensa judicial, não é só, vamos dizer, fofoca de vizinhança, não é? Que podem surgir injúrias daí. Mas se for uma ofensa maior, que não seja uma discussão entre vizinhos ou alguma coisa assim, deve-se buscar os meios legais. Isso também é um recurso da lei. Então pode ser buscado, não é? Não é irmos com violência, mas usarmos os meios legais, até porque limite é caridade. E o outro também tem que saber que as suas ações ruins têm consequências, não é? Consequências para que ele repense a próxima vez que for fazer uma coisa ruim e, queira Deus, decida não fazer. Então, não é que a gente fique, bem dizer, obrigado, Senhor, não. É compreendermos que aquela situação vem para nos estimular uma virtude e não para nos fazer cair numa má ação, né? Uma retaliação, uma vingança, ou mesmo cairmos em ressentimentos, tudo isto também nos fazendo muito mal, não é? Diz Emmanuel, a fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. Aqui nos faz lembrar até mesmo as questões que acontecem dentro das casas espíritas. Nas casas espíritas não existem espíritos iluminados. Somos todos nós ainda espíritos imperfeitos, buscando, através das experiências que a providência divina nos oferece, não é? Trabalharmos a nossa melhoria íntima. Mas, por vezes, as dificuldades das casas espíritas criam atritos e dissidências, às vezes, de uma forma muito pouco cristã, vamos chamar assim, não é? O que prejudica a obra, prejudica a própria caminhada de cada um dos envolvidos, não é? Então, diz aqui que muitos aprendizes, ou seja, aqueles que estamos nos filiando aqui, agora, nessa encarnação, não é? Aos grupos cristãos, não é? No nosso caso, espíritas, diz aqui que muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, o hábito da gente não agir, da gente reagir, pisa no pé, a gente vai e pisa também.
É um pernicioso hábito. Preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. É que tem uma casa espírita, fulano briga com ciclano, sai da casa, leva metade da casa e é um disse-me-disse, uma fofocada terrível, muito ruim. Ainda acontece isso? Graças a Deus, não é? Muito raramente, mas ser humano, onde tem ser humano, né? No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Então, se cada um fosse, botasse assim a mãozinha na consciência e refletisse, mas o que nós somos cristãos, o que Jesus nos pede mais do que esse tipo de ação que é nociva a todos e a tudo. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Quer dizer, vão lá, façam isso mesmo, se degladiem, se agridam. Ele ia promover isso? De jeito algum, não é? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. Aí vamos ver lá, né? Colégio Apostólico. Pescadores. Não eram discutidores, eram pescadores. Ficaram ali 3 anos sendo instruídos e preparados para disseminar o Evangelho. É contrassenso, nos diz Emmanuel, desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Então, muitas pessoas, em vez de se focar no trabalho que tem que fazer, ficam lá lamentando o fulano e o cicrano que não estão fazendo o que deviam fazer. Mas quando eu faço isso, eu também não estou fazendo o que eu devia fazer, né? Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento. É isso que nos surge? Vou repetir. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento. São velhas figurações que atormentam as almas da terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras, porque elas existem, é dentro de nós, não é? Então enfrentando-as, armados com o Evangelho, com as armas da luz, é que poderemos extingui-las em nós. É por isso que ele nos oferece, para que a gente faça esse bom combate dentro de nós. Então ele diz, a fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, nos diz Emmanuel, emprestando-lhes excessivo apreço. A gente faz aquela situação ali crescer, não, mas isso não pode, eu não admito, eu não aceito, estou revoltado. Vai não crescendo, é uma bola de neve, ladeira abaixo. Então, a gente manter a confiança e manter a vibração que é preciso em nós e entre nós, aquele que não estiver afinizado com isto, ele vai se afastar. Não é? Isso é natural, é vibratório, é vibratório. Agora, se estivermos todos na perturbação, vamos continuar todo mundo junto mesmo. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Se fizer o seu exercício diário, de efetivamente se tornar cada vez mais e a cada dia mais cristão, não é? Pensa nisso. E busque entender a significação do verbo suportar. É aquilo que falamos. Vamos suportar com a nossa vibração boa, vibração fraterna, vibração vigilante, vibração que estuda a doutrina espírita, vibração que se esforça em buscar a prece. Vamos nos manter em vibração alta. E as ondas dissonantes não vão permanecer conosco, porque não se sentirão acolhidas. A perturbação é acolhida pela perturbação. Então, é muito importante. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo
suportar. Não esqueças a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. É para isto. Desafios. Mas para isto estamos reencarnados também, não é? E para isto não nos falta apoio e condições e recursos aqui. Ah, mas eu não tenho. Então vamos buscar. Vamos buscar. Jesus falou: buscai e achareis. Talvez não achemos na proporção que imaginávamos. Ah, mas se não for isso aqui, não me serve. Aí complica. Se a gente já chega fazendo exigência, complica, porque o Senhor sabe do que a gente precisa para prosseguir, né? E ele nos dizia muitas vezes assim: crês nisso? Ele nos provocava e ainda nos provoca. Ele falava e no final dizia: crês nisso? Se cremos, fazemos, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos por mais este dia. Fortalece-nos, Senhor, diante das boas lutas que travamos dentro de nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, os esforços. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor. Ajuda-nos a estarmos vigilantes e a nos lembrarmos da prece, Senhor Jesus. Abençoa nossas famílias, lares e afetos. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.